queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso vídeo de domingo. O vídeo de domingo é um pouco diferente dos nossos vídeos durante a semana, quando são só meditações curtinhas. Então, e o objetivo é esse mesmo, né? Durante a semana nós vamos fazer meditações curtinhas, de 4, 5 minutinhos, só para te abençoar, te dar uma, como diz lá em Minas, uma matulinha para a tua viagem, né? Um lanchinho para viagem. E no final de semana a gente faz um vídeo um pouquinho mais longo, a gente pode estudar um pouquinho mais a fundo as escrituras. Então esse é o nosso objetivo. Eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, esse canal aqui chamado Um Pingo de Prosa, e compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, pessoal da igreja, ajudar a gente a abençoar outras pessoas. Nós estamos numa jornada aqui, e eu estou numa jornada de aprender a mexer com o OBS, né? O OBS e PowerPoint ao mesmo tempo, com o programa de Bíblia. E é uma luta, né? Quando você vai avançado em dias e aí tem que aprender coisas novas, né? E tem hora que a coisa complica, Eu espero que eu consiga fazer, né? Se tudo der certo, vamos ver se a gente consegue fazer. Mas deixa eu pôr aqui o PowerPoint aqui para você. Isso, nós estamos vendo os fundamentos do estudo bíblico. Os fundamentos do estudo bíblico. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer isso aqui. Nós estamos vendo coisas básicas, né? E uma das coisas mais básicas que a gente precisa aprender é que a Bíblia é um todo. De Gênesis ao Apocalipse é a palavra de Deus. Quando Paulo fala para Timóteo que toda a escritura é inspirada, ele está... Naquela época ele estava falando especificamente do Velho Testamento, né? Mas estava incluído ali aspectos, cartas, né, evangelhos. Então a Bíblia estava sendo formada ainda, terminando, né, o processo de formação. O Espírito Santo estava terminando o processo de formação da Bíblia toda, né? Então a Bíblia toda é inspirada por Deus. E muitas vezes a gente relega o Velho Testamento, a gente não dá muita importância, a gente não gosta muito, é muito grande, tem aquelas genealogias, aqueles negócios, aquelas histórias que parece que não faz sentido. Nós temos que entender que Jesus tinha o Velho Testamento na ponta da língua. Jesus tinha o Velho Testamento na ponta da língua. Então é muito importante a gente entender isso, que o Velho Testamento é importante, era importante para Jesus, deve ser importante para nós, foi importante para a igreja primitiva, né, para os apóstolos, e deve ser importante para nós. Então nós estamos nesse processo aqui só para fazer uma análise, né, por cima, a respeito dos livros que Jesus mais citou, né? Os livros do Velho Testamento que Jesus mais citou. E nós já vimos 3 livros, né? Então ele citou o Êxodo, né? Depois o outro foi Isaías, depois Deuteronômio, e agora nós vamos ver o primeiro livro, o livro que ele mais citou, o livro que Jesus mais citou. Ele tinha na ponta da língua versículos, né? Naquela época eles não tinham versículos, mas frases do livro. E você já deve saber, né? Pelo menos já deve. Se você já deu um chute aí e falar, eu acho que é esse, provavelmente você já deu o chute certo. O primeiro livro que Jesus mais citou é o livro de Salmos. É o livro dos Salmos, né? E nas minhas meditações durante a semana, eu estou fazendo uma meditação através do livro dos Salmos. Eu quero ter uma meditação em cada salmo da Bíblia, 1 ou 2 versículos pequenininho de cada salmo da Bíblia. Então esse é o meu objetivo. Então checa aí durante a semana, porque o livro dos Salmos extremamente importante para Jesus, deve ser importante para nós, né? Então vamos ver aqui algumas coisas a respeito que a gente aprende com o livro dos Salmos. Primeiro, que Jesus supera os fariseus, né? Jesus supera os fariseus com os salmos em várias ocasiões. Em várias ocasiões Jesus, né, os fariseus vinham
para ele com perguntas, com isso, com aquilo, e Jesus manda salmo para eles. Né? Então Jesus, prova que Jesus tinha os salmos memorizados. Vamos ver alguns aqui, né? Nós estamos aqui, o Salmo 88, 2, 110, 1. Então vamos dar uma olhada nesses salmos aqui. Deixa eu ver aqui. Eita, aqui, eles aqui. Né? Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. E aí depois o 110 diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Essas foram duas brigas que Jesus pegou lá, né? O pessoal estava falando a respeito de Davi, aquele negócio todo. E seu filho Davi, como é que ele é o Senhor? Como é que Davi trata disso? Depois é que as criancinhas, manda as criancinhas ficar quietas, e Jesus fala, olha, das criancinhas, eles vão fazer isso, né? E aí em Mateus vem o texto que Jesus usa, né? Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, nunca lês? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor, né? E aí Mateus diz, disse-lhe o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus cita o Salmo literalmente. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. E aí Jesus dá até o contexto todo, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus respondeu, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, esse é o uso que Jesus faz dos salmos aqui, quando ele enfrenta os fariseus, Mas não é só essa época, não. Ele cita o Salmo 22º, enquanto morria na cruz. Então, o Salmo 22 é um salmo chamado de Salmo messiânico, né? Porque trata do Messias e as profecias que iam acontecer a respeito do Messias, né? E também o Salmo 31, né? Quando ele entrega o seu espírito, né? Então esses são os salmos que Jesus cita, né? Enquanto morria na cruz. Então vamos dar uma olhada nesses salmos aqui. Deus meu, esse é o salmo, né? E a gente conhece muito bem essa frase, que é a frase que Jesus usa na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação, as palavras do teu bramido? Por volta da hora 9, aí o Mateus, relatando a crucificação, clamou Jesus em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A hora 9, Marcos também conta a mesma história, né? Clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Né? E aí, quando Jesus morre, Salmo 31:5, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. E aí Lucas 23:46 narra isso, né? Diz, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Então Jesus usa os salmos na hora da morte. O que são salmos de conforto. O salmo é música, é conforto, encorajamento, é oração. É uma mistura, tem de tudo, tem profecia, tem tudo ali. Os salmos realmente confortam pessoas no final das suas vidas, Jesus é odiado sem causa, o que ele diz que os salmos predisseram, outra profecia dos salmos, né? E também ele cita os salmos ao falar sobre a sua traição, né? Então é interessante Jesus
usar os salmos nesses momentos. Primeiro, que ele é odiado sem causa, e depois que ele cita os salmos ao falar da sua traição. Então vamos ver os salmos aqui que ele usa. O Salmo 35, 19, não se alegrem de mim os meus inimigos, já não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. São mais que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. E aí João cita Jesus falando isso, né? Isto, porém, é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. E aí o Salmo 41 diz até o meu amigo íntimo, falando de Judas, né? Em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. E aí João usa esse texto na hora da Santa Ceia, quando ele está dando pão para Judas, né? Não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, antes para que se cumpra a Escritura, o Salmo sendo cumprido. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Então ele está falando ali do Judas, não quando ele está falando que um deles vai traí-lo, Então os salmos, né, sendo profecias literais se cumprindo ali na frente dos apóstolos, Jesus citando, mostrando para eles, tá vendo? Estava escrito. Estava escrito. Você lembra que quando Jesus ressuscita, ele fala assim, eu falei para vocês, não lembra as escrituras que eu falei que as escrituras tinham que ser cumpridas? Aí a turma, né, aí eles atinam para a realidade. O Espírito Santo capacita os apóstolos a entender que não é que ele falou mesmo, porque Jesus, as coisas vão acontecendo e Jesus vai citando Bíblia. Olha, isso aí é para a Bíblia, olha isso é a Bíblia, olha o Velho Testamento, olha Moisés, olha os salmistas, olha o profeta, e ele vai citando. E aí, de repente, às vezes a gente também é assim, né? A gente lê, a coisa não dá o clique, né? Não encaixa. E de repente, você está lendo as Escrituras, e aí parece que sai uma luz das Escrituras, gente, não é que é isso mesmo, né? Então é isso que Jesus está fazendo aqui com os apóstolos, né? Ele está capacitando os apóstolos a entenderem o que está acontecendo, e aquilo que tinha que ser cumprido, Outra citação dos Salmos, Jesus recorda, né, o maná, né, no deserto, depois de alimentar uma multidão, ele vai lá e fala, lembra? Ele faz a conexão, né? E quando os judeus querem apedrejar Jesus por alegar ser Deus, ele respondeu com uma linha dos Salmos, né? Então é sensacional, porque Jesus vai jogando salmo aqui e ali, e a turma lá pegava, o pessoal sabia o que Jesus estava falando, né? Quando ele fazia menção, ele não precisava falar, olha, vamos abrir as nossas Bíblias, não sei o que, eles não tinham isso, mas eles conheciam também as Escrituras, e eles sabiam o que estava acontecendo, né? Então vamos ver, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu, pão do céu, né? E João cita Jesus falando isso, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Aí, bumba, vai lá para o Velho Testamento, né? E aí o Salmo 82, 6, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Replicou-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Então Jesus realmente usa os salmos, né? Usa os salmos para ensinar os discípulos, ensinar os fariseus, ensinar as pessoas que estavam ali ao redor, né? a respeito dele mesmo,
a respeito dele mesmo, aquilo que ele ia fazer, aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ia acontecer com ele. Né? É extremamente importante a gente entender e ver como Jesus usa o Velho Testamento para que a gente possa também ser despertado para estudar, memorizar, ler, aprender o máximo que a gente puder do Velho Testamento, né? E Jesus cita o Salmo 110, quando Pilatos pergunta se ele é o Filho de Deus, né? Jesus cita o Salmo para Pilatos, quer dizer, não é nem para religiosos, ele está... É uma metralhadora de texto bíblico, né? Sobra para todo mundo, né? Então é interessante a gente ver isso, né? O que Jesus faz, né? Olha lá o que ele diz. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Né? Então, é extremamente importante a gente entender isso. Jesus usa a Bíblia, o Velho Testamento, o livro dos Salmos, especificamente, até para Pilatos, né? Então, é algo extraordinário a gente vê isso, né? Vê isso na pessoa de Jesus, Jesus lidando com as Escrituras, ensinando as Escrituras para todo mundo, citando as Escrituras, falou: está escrito isso, está escrito, é o poder das Escrituras, queridos, é o poder das Escrituras. E finalmente, né, ele cita salmos aos principais sacerdotes e anciãos, chamando-se a si mesmo de pedra angular principal, que é outro salmo profético, chamado, os salmos que falam do Messias, não são chamados de salmos messiânicos, né? E Jesus faz referência aos salmos ao predizer a destruição de Jerusalém. Então vamos ver estes salmos. Salmo 118, 22, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E aí Jesus fala, perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? Você não conhece o Salmo, não? Sim. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto é o que procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E aí depois, né, em Marcos vai repetir o mesmo evento. Né? Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-se a sebe, construiu eles, porém, agarraram, espancaram. Opa, eu estou com o texto errado aqui. Deixa eu procurar o texto aqui. Provavelmente ele me deu o Evangelho, a parte toda do Evangelho, né? Isso, cheguei lá. Então, Marcos estica um pouquinho mais, né? Ainda não leste nas Escrituras, né? As pedras que o construtor rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, né? Então, essa é aquilo que Jesus fala. Por isso, deu o texto inteiro de Marcos, né? E aí o próximo é Lucas 20, 17, que é a mesma história, né? Então vamos achar o Lucas 20, 17, porque ele me deu o texto inteiro, o capítulo inteiro de Marcos. Vamos continuar procurando aqui. Isso. Lucas 20, 17. Mas Jesus, fitando-os, diz que quer dizer, pois, o que está escrito: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular.
né? E aí, Jesus, no Salmo 118, 26, diz: Bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. E aí Jesus vai falar, né? Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: Bendito que vem em nome do Senhor. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: Bendito que vem em nome do Senhor. Jesus está fazendo uma profecia dura aqui para aqueles líderes. É importante a gente entender isso. A destruição de Jerusalém vai acontecer. E ele está falando: está vindo, né? Está vindo. E vai acontecer mesmo, e vai acontecer mesmo. Então, queridos, é esse o uso que Jesus faz do livro dos Salmos, que é o livro que ele mais usou. É o livro que ele mais usou. É por isso que a gente gosta. Provavelmente o livro dos Salmos é o livro da Bíblia mais amado, né? Todo mundo gosta. Todo mundo tem um salmo particular. Você tem o teu? Todo mundo tem o seu salmo particular. É claro que tem aqueles salmos que, eu gosto do Salmo 23. Muita gente gosta do Salmo 23. Mas Deus algumas vezes fala conosco de forma diferente, em lugares diferentes. Então, provavelmente você tem o teu salmo, né? Ou o salmo da fase, né? Então tem aquele salmo durante uma fase que você está passando, ou passou na vida, e aquele salmo foi importante para você, e você usa aquele salmo para abençoar a tua vida, para lembrar aquilo que Deus fez na tua vida, né? Então, quais os livros do Antigo Testamento que Jesus mais citou, né? O primeiro foi o Salmo, depois vem Deuteronômio, depois vem Isaías, depois vem o livro de Êxodo. São os 4 livros da Bíblia que Jesus mais citou, usou. Então provavelmente ele memorizou o Velho Testamento inteirinho. Mas esses 4, toda hora ele bombardeava a turma ao redor dele com versículos deste salmo, no livro de Salmo. Então é um livro extremamente importante. Então eu gostaria de desafiar você, né, se você está começando agora a ler a Bíblia, né, que você leia os evangelhos primeiro. Então, se você está chegando agora na fé cristã, comece com os evangelhos. Mateus, começa com João, depois vai para o Mateus, para o Marcos e para o Lucas. Começa com João. Aí depois vai para o Velho Testamento. Aí minha sugestão é que vá para os livros que Jesus mais citou, né? Leia o livro de Êxodos, leia o profeta Isaías, leia o livro do Deuteronômio e leia o livro dos Salmos. Pelo menos esse. Aí depois você vai ler os outros. Mas isso vai ser uma bênção na tua vida. E vai te ajudar grandemente na sua caminhada com o Senhor. A gente volta domingo que vem para conversar mais sobre a Bíblia, tá bom? Um grande abraço, querido. Deus te abençoe.